Minhas saudações a você, minha irmã em Cristo, meus irmãos em Cristo, estudantes da Palavra de Deus. Eu venho com mais uma série de comentários bíblicos que foi necessária devido a comentários também que chegaram até mim, pessoas que me procuraram com comentários difamatórios de pessoas, e eu senti a necessidade de falar sobre o princípio sola escritura e a importância deste princípio e por que e quando a gravidade de pessoas protestantes até usarem de falar contra este princípio, achando que estão difamando pessoas, mas na verdade estão falando contra este princípio sola escritura. Então, quando protestantes falam contra esse princípio, eles falam em conformidade com o espírito da liderança católica, que é o espírito que fala contra o princípio sola escritura. Então, nós vamos ler o verso bíblico, nós vamos entender a importância deste princípio e a gravidade de protestantes que falam contra esse princípio, possuindo então o mesmo princípio da liderança, o mesmo espírito da liderança católica que infelizmente fala contra este princípio. Então, seja você quem for, que tenha qual conhecimento da Bíblia que tenha, qual visão, você é capaz de entender este comentário, porque o Espírito Santo ele guia a toda a verdade. Vamos ler agora o verso bíblico, depois vamos orar e vamos explicar a importância do princípio do Espírito sola escritura. Abram suas Bíblias no capítulo de João 16, verso 13. João 16, verso 13, nos diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, João 16, 13, nos diz que o Espírito Santo não fala por si mesmo. Então, veja, se ele não fala por si mesmo, ele fala pelo que ele tem ouvido. De onde? Da palavra de Deus. Isso é muito claro na Bíblia e em outros versos também. Se você tem familiaridade com a Bíblia, você vai entender que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala daquilo que ele ouviu na palavra de Deus, daquilo que ele leu, daquilo que ele ouviu. Então, quando homens falam por si mesmo para tentar interpretar a Bíblia, quando pessoas buscam escritos, falas de homens para tentar interpretar a Bíblia, elas estão indo contra o espírito e o princípio sola escritura. E aí, mesmo sendo protestantes, se denominando protestantes, elas estão agindo com o espírito da liderança católica, que é o espírito que vai contra o sola escritura. Então, isso é muito grave, certo? Ao invés de tentar difamar homens, como elas estão fazendo, elas estão difamando o princípio sola escritura. Então, hoje, com relação às profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos várias interpretações, certo? Mas a Bíblia nos relata que o Espírito Santo que guia toda a verdade, ele não fala de si mesmo, certo? Então, é muito sério, porque o Espírito Santo fala, ele ajuda no entendimento da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo da vida, certo? Então, para os adventistas, eu pergunto, quem os guiou ao entendimento das 28 doutrinas adventistas? Foi o Espírito Santo. E onde vocês confirmaram? Onde vocês foram confirmá-las? Aqui, na palavra de Deus. Quem os guiou ao entendimento do sábado? O sábado do 7º dia de Êxodo 20. Foi o Espírito Santo. E onde vocês foram confirmar? Aqui, na palavra de Deus, certo? Então, por que, com relação a profecias, vocês aceitam interpretação feita por homens, em especial por um historiador não adventista e que fere o relato bíblico, né? Por que aceitar a interpretação de Edward Gibbon? Então, ao meu ver, só tem uma resposta: falta de familiaridade com a Bíblia. O povo adventista não faz ano bíblico direito, entendeu? Não tem familiaridade, não tem bagagem bíblica, certo? Então, o verso também nos diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo,
certo? Então, ele fala o que ele ouve na palavra e também diz que ele anuncia o que há de vir. João 16:13. E vos anunciará o que há de vir, o final do versículo. Então, a própria Bíblia nos diz que o Espírito Santo vai anunciar o que há de vir. Então, a profecia ela não fala sobre o passado, não é o passado, não é a história passada, é o assunto da profecia. Também não é necessário conhecimento de letras para entender a profecia, não. Você precisa apenas da Bíblia e do Espírito Santo. Ah, mas e o papel dos missionários? Sim, ele existe. A Bíblia nos fala isso e nós vamos ver no próximo comentário o papel dos missionários para o auxílio do entendimento das profecias bíblicas. Então, meus irmãos, tem acontecido algo muito sério em nosso meio, mas as pessoas que falam, e eu pergunto, e eu fiz a pergunta para essa pessoa que me procurou, hoje, no tempo do fim, a Bíblia nos mostra que é possível entender Daniel e Apocalipse tendo apenas a Bíblia em mãos. E se você negar este princípio, se você negar este fato, se você negar essa verdade, você está negando o poder da palavra de Deus, está negando o princípio sola escritura. E mesmo sendo adventista, guardando os mandamentos, guardando o sábado, estando aparentemente em conformidade com tudo, com a aparência do cristão, você está negando o sola escritura, este espírito, este princípio adventista, por sinal, e você está agindo com o mesmo espírito da liderança católica. Se você pesquisar, você vai ver que a liderança católica que combate o espírito e o princípio de sola escritura. Eles que dizem que a tradição também faz parte, que os ensinos orais também faz parte, ensinos orais e tradições de homens que mudam a palavra de Deus, certo? Da doutrina católica que colocou as festas pagãs dentro do cristianismo, que colocou a intercessão dos santos, a adoração de Maria, o estado dos mortos, certo? De consciência dos mortos, que nós sabemos que os mortos estão inconscientes, colocando toda a feitiçaria, todo o espiritismo dentro da Bíblia, as indulgências, a salvação pelas obras, tudo isso doutrinas de homens, doutrinas pagãs, festas pagãs, todas colocadas dentro do cristianismo e deixaram o sola escritura e combatem claramente o sola escritura. Se você, mesmo se dizendo adventista, tendo toda a aparência de piedade, você faz a mesma coisa, você combate o sola escritura para buscar a interpretação das profecias, você está negando a sua fé, você está agindo como uma liderança católica. Então, atente para isso e mude o mais rápido possível. Respeite a palavra de Deus, respeite o princípio sola escritura. E aí você terá a salvação, terá a vida eterna. Então, que Deus te abençoe, atente a este comentário. Todas essas palavras estarão escritas na descrição. Se você teve dificuldades para se concentrar aqui ouvindo, você pode ler na descrição, você pode voltar esse vídeo, leia o verso bíblico e mude. Volte a ter o mesmo princípio do primeiro amor que te fez investigar aqui as 28 doutrinas e que te fez investigar o sábado aqui também. E se você está ouvindo esse vídeo, esse comentário e não é um adventista, não é um protestante ou talvez um protestante de outra denominação, lembre-se que o princípio da reforma é o sola escritura. E fique atento, não deixe o seu primeiro amor, não deixe o princípio da reforma, siga em frente, porque Jesus, ele cumpriu, esteve com o seu povo dentro de toda a reforma protestante, ilustrada pelo santuário também, que você pode estudar mais detalhadamente. E ele está com o seu povo, aquele que segue na reforma de todos os mandamentos de Deus, para se voltar a todos os mandamentos de Deus, não apenas a alguns, e muito menos deixando o santo mandamento, que é o sábado, que a Bíblia diz, certo? Sobre a porca lavada e etc. Então, meu irmão, seja você
um adventista que está falando contra o sola escritura, porque está com a mente cheia de comentários de homens, de autores que deixaram o princípio bíblico, ou se você é um protestante que ainda não seguiu na reforma, que está parado, ou se você é um católico sincero e acreditava em todas essas doutrinas de homens introduzidas no cristianismo, mas está assistindo esse comentário, volte-se à Bíblia. Aqui neste canal nós temos vários estudos bíblicos, vários ensinos que ensinam a Bíblia pura. E também tem recomendações nas descrições dos vídeos de canais onde você pode estudar mais detalhadamente também esses estudos com mais detalhes, certo? Mais comentários bíblicos e também do espírito de profecia de Ellen White, que você vai conhecer também, se ainda não conhece, estudando este canal mais profundamente e conferindo tudo na sua Bíblia, lembrando que nenhum homem é infalível, apenas Jesus Cristo foi o único homem que viveu aqui neste mundo e que foi infalível, porque ele é Deus, é um com Deus Pai, um mistério da divindade. Então, meu querido, volte-se à palavra pura que é Jesus. E seja feliz, e seja pleno, e tenha a salvação eterna. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo comentário desta série, onde nós vamos falar sobre o papel dos missionários no estudo bíblico. Que Deus te abençoe e até lá.